Seja muito bem-vindo a mais um webinar. Hoje venho-vos falar sobre os gatos e particularmente sobre a dor nos gatos. Se recorda ou se assistiu ao último webinar, eu falei-lhe sobre a dor no cão e sobre os comportamentos de dor no cão e também falei que hoje estava a promessa de que iríamos falar sobre as manifestações clínicas do gato a respeito da dor. O primeiro ponto que devemos aqui então deixar absolutamente claro é que os gatos não são cães pequenos e essa é uma particularidade que nós já tínhamos falado também no último webinar. Lembre-se que falamos que os cães não são pessoas pequenas, os cães não são crianças, por exemplo, mas de facto os gatos também não são cães pequenos. E de facto este é o primeiro erro que nós cometemos muitas vezes com os nossos animais de estimação, os nossos gatos que ocupam as nossas casas, sobretudo quando somos simultaneamente tutores de um cão e de um gato. E, portanto, estamos à espera de encontrar no gato estas manifestações de doença que o cão muitas vezes tão bem demonstra. Não é? Portanto, essa é a primeira informação, é o primeiro ponto a ficar assente aqui nesta conversa. Explicar-vos porque é que os gatos não são cães pequenos, pois nós sabemos que de facto o cão é um predador, não é? E portanto o cão pode-se dar ao luxo de ficar doente. Já o gato, apesar de ser um exímio caçador, sem dúvida, o gato não deixa de ser também ele uma presa no seu habitat natural. E portanto esta característica fisiológica, comportamental, social do gato também o coloca em algumas situações de perigo e, portanto, o gato não se pode dar ao luxo de demonstrar qualquer tipo de doença. E esta é, sem dúvida, a primeira razão, ou talvez a principal razão pela qual nós vamos encontrar diferenças tão grandes naquilo que são as manifestações de dor comparativamente ao cão. Outras particularidades do gato também dizem respeito às suas necessidades, às suas características fisiológicas, também são distintas e são muito peculiares. De facto, os gatos também têm sensibilidades e patologias características que de alguma forma também predispõem a algum tipo de patologias. Sabemos que, por exemplo, no caso dos gatos, ao contrário do cão, onde a doença degenerativa articular é uma doença do crescimento, que se desenvolve numa fase até muito juvenil, de facto, já nos gatos, a doença osteoarticular é uma doença do envelhecimento, ou pelo menos assim se pensa atualmente que é essa a característica. E isto quer dizer que nós temos em casa gatos com 15, 16, 17 anos e de facto sabe-se que mais de 90% dos gatos com mais de 12 anos manifesta realmente pelo menos uma articulação com sinais de degenerescência articular. Portanto, sabemos que os gatos, a partir de determinada altura, são de facto muito predispostos a sofrer de doença osteoarticular e de dor, obviamente, associada à articulação. Isto é muito interessante porque se pensarmos, e vamos ver isso a seguir também, que a claudicação, que por exemplo é um dos sinais mais comuns no cão, naquilo que é doença osteoarticular, já nos gatos a claudicação vai ser um sinal muito raro e portanto já está a ver por que razão nós não podemos olhar para o gato como sendo de facto um cão pequeno, não é? Portanto eles não se vão manifestar de formas idênticas. Se também é tutor de um gato, compreenderá certamente ou já terá tido essa experiência das afectações, problemas, das afecções bucodentárias, das patologias gengivais, das periodontites e de facto estes complexos de gengivite e estomatite são complexos tão severos que não só toda a região oral, a gengival, toda a orofaringe destes gatos ficam de facto num estado lastimável, um processo extremamente doloroso e que de facto cursa com muito mal-estar e que debilita muito estes animais porque eles também têm uma grande dificuldade em se alimentar. E depois, claro, uma das partes mais sensíveis, e se é tutor de um gato também saberá certamente, os problemas genitourinários, seja nos quadros de cistites, ou seja, as inflamações das bexigas. Nos gatos esterilizados, com bastante frequência também encontramos os quadros obstrutivos, síndromes urológicos felinos, enfim, uma série de patologias que de facto também elas são situações que de uma forma crónica ou até que num processo agudo, mas severo, podem ser responsáveis por um processo de dor nestes animais.
Depois também temos as gastrites, as hepatopatias, as pancreatites, sei lá, uma série de problemas também viscerais que, obviamente, em determinadas fases da vida do gato, sobretudo em gatitos um bocadinho mais séniores, vamos encontrar com alguma frequência e, portanto, tudo isto se vai somando, não é? As discopatias, as alterações também da dor miofascial, que eu tanto falo também, e se me segue também sabe certamente que é um tema ao qual eu presto muita atenção, precisamente porque, por exemplo, no caso da dor miofascial, ela é uma dor insidiosa, é uma dor silenciosa e é uma dor que também afeta muito a capacidade de repouso, o bem-estar e até a própria componente emocional que tem a ver com a forma como o animal se relaciona com a própria dor. De facto, a dor miofascial é também uma parcela muito importante para a contribuição da dor nestes animais. E depois, obviamente, outras patologias, as doenças oncológicas, que também, obviamente, os nossos gatos cada vez mais vivem mais tempo. Há algumas patologias, nomeadamente os sarcomas, que são tumores extremamente agressivos e também muito dolorosos, entre muitos outros que, obviamente, também podem afetar os nossos felinos. E, de facto, como vê, são várias as condições comuns, as condições que, de facto, cursam também com síndromes de dor e que podem manifestar, obviamente, ter como manifestação alguns comportamentos como vamos ver a seguir. Agora falaria sobre aquilo que são as manifestações clínicas no gato e eu ponho-vos aqui que o gato é o mestre do disfarce, é verdade, mas por vezes é também mal interpretado. Verdade ou mentira? Hein? Eu acho que concordará comigo e principalmente os amantes dos gatos concordarão comigo que não é verdadeira a expressão de que os gatos são traiçoeiros, não é? Na verdade, eu acho que os gatos muitas vezes são mal interpretados e esta má interpretação vem, como já falamos há pouco, desta má compreensão das suas particularidades, daquilo que é o comportamento normal de um gato e, portanto, acho que os gatos nesse aspecto merecem um bocadinho mais de atenção pela nossa parte, sejamos nós profissionais da veterinária, sejam também os próprios tutores. Daquilo que são os sinais, as manifestações clínicas de dor, depois vamos começar por aquilo que são os sinais subtis. Obviamente que um sinal subtil pode querer dizer muita coisa, pode se instalar de uma forma muito progressiva. Muitas vezes os tutores também não se apercebem porque estes sinais, pela sua característica insidiosa, vão sendo de alguma forma também confundidos com o próprio envelhecimento do gato. Portanto, não é raro um tutor olhar para o seu animal e verificar que a redução da atividade física, uma rigidez na marcha, uma alteração até nos seus comportamentos de higiene, é muito fácil que um tutor reconheça estes sinais como sendo normais do processo de envelhecimento do gato. E o grande perigo deste considerar normal é de facto a nossa não valorização, não é? Portanto, se o tutor não valoriza estes sinais, obviamente também não vai pedir ajuda, não vai solicitar um cuidado médico-veterinário. E portanto, fica aqui o alerta que é muito importante que, se encontrar algum destes sinais no seu animal, no seu gato, deve obviamente contactar um profissional da medicina veterinária, deve falar com o seu médico veterinário e pedir-lhe ajuda naquilo que é a investigação das causas para que possa estar a acontecer também estas modificações sutis. Já vimos que as doenças osteoarticulares são muito comuns e, de facto, estes comportamentos de mobilidade, a alteração daquilo que são os comportamentos de salto, pois isto pode também ser um grande indicador de uma dor osteoarticular e que mereça a pena ser avaliado. Há outros sinais também mais comuns, mas pronto, que também de alguma forma também são mais desvalorizados. Um gatito que se isola, ou até, muitas vezes até temos o contrário, não é? Temos um gato que procura mais atenção, ou gatos que deixaram de ronronar, ou pelo contrário, também passam a ter um comportamento em que o ronronar passa a ser um comportamento fácil de despoltar num gato e, portanto, o que é importante aqui é um tutor observar e retirar é que deve, de facto, estar atento às modificações, aquilo que são as mudanças, o que é que está diferente hoje relativamente àquilo que era o passado
do meu gato. E de facto, quando olhamos para trás e conseguimos fazer esta comparação, é quando identificamos de facto um momento de mudança, de viragem, e que pode estar também associado à dor. Temos alterações de apetite, temos alterações das brincadeiras, um gato que deixa de querer brincar pode ser também um sinal de dor. Atenção aos comportamentos de picacismo. O picacismo é um comportamento em que o gato come coisas que não é suposto comer, sacos de plástico, também parte das ervas, não é? Que às vezes consideramos normal um gato que consome ervas do jardim, mas de facto este procurar de objetos que não são consumíveis e que depois até induzem o vómito são muitas vezes uma forma de tentativa de alívio de um mal-estar, nomeadamente um mal-estar gástrico, e portanto também deve ser tido em atenção nestes gatos também que temos em casa. Outros sinais também que podem acontecer, e aqui sim, com grande má interpretação nossa, não é? Os comportamentos de agressividade e de intolerância ao toque. É típico o gato que vem ter connosco, que nos solicita festas, que começa a ronronar e que de repente lhe tocamos num ponto álgico e pumba, somos mordidos ou somos arranhados, não é? Portanto, isto é algo que é bastante comum e se isto está a acontecer, se isto acontece com o seu gato, deve procurar ajuda, deve tentar perceber junto do seu médico veterinário o que é que poderá estar a acontecer para este comportamento. Às vezes também situações de lambedura excessiva das extremidades, gatos que até inclusive arrancam o pelo, são muitas vezes considerados com um diagnóstico de uma alopécia psicogénica, são diagnosticados como tendo um fator de stress na sua vida, mas aquilo que eu acho que deve ser sempre considerado, e até prova em contrário, deve ser sempre considerada a possibilidade de dor, porque a dor também ela é geradora de ansiedade e de stress. E portanto, se não há nada na história da vida deste gato que se tenha modificado, nomeadamente um novo coabitante, por exemplo, ou uma mudança de casa, ou o que for, portanto, se não houver nada que justifique, e sempre que houver essa suspeita, devemos sempre averiguar a presença de dor. E depois, obviamente, há sinais mais raros, como seja a claudicação e a vocalização. De facto, um gato que vocaliza é um animal que está num sofrimento extremo. Um gato que claudica, comparativamente a um cão, por exemplo, o gato só vai claudicar num processo muito mais severo de dor e, portanto, quando nós identificamos este sinal, já deveríamos ter sido capazes de ter encontrado outros sinais, as outras subtilezas que eu vos falei há pouco. E portanto estes são sinais que, quando surgem, se já era imperativo nós temos detectado os outros sinais que eu já vos falei atrás, então perante estas alterações, sem dúvida que, como tutor, tem que recorrer à ajuda de um profissional que o possa ajudar a identificar as causas destes dois sinais. E deixo-vos aqui apenas esta imagem. Há várias escalas de validação para dor aguda e para dor crónica também, e houve uma escala, de facto, um trabalho muito interessante, onde foi possível encontrar uma concordância entre aquilo que é a expressão facial do gato e o seu grau de dor. E se vir e se reparar, não só a expressão global que nós podemos, obviamente, adivinhar da forma como olhamos para estes animais, mas prestando atenção particular àquilo que é o posicionamento das orelhas, o posicionamento dos olhos, se os olhos estão abertos ou se estão semicerrados, e também o posicionamento dos bigodes. E, portanto, é muito interessante este estudo, porque muitas vezes dizemos que eles não se queixam e, de facto, esta expressão, esta forma de expressar, apenas nós não somos capazes muitas vezes de identificar, porque de facto os gatos demonstram, não é? Demonstram à sua forma e à sua maneira. Bom, quase a terminar, sendo um tutor, o que é que pode fazer um tutor para modificar ou para prevenir ou para ajudar o seu gato a lidar com dor? Pois o meu conselho é que esteja atento. Não desvalorize nunca os sinais de alarme. Recorde os sinais que ainda há pouco acabei de lhe demonstrar,
e sempre que tiver a mais pequena suspeita, sobretudo daquilo que são as modificações dos padrões, mais importante até do que um comportamento que existe é perceber que esse comportamento é novo, que é algo que não existia, que é algo que não estava antes aqui e que o seu gato, aparentemente, apesar de estar a comer, de estar a urinar normal, provavelmente até pode estar de facto a sofrer com um processo de dor. E sem dúvida que nos casos de diagnóstico de ansiedade, sem dúvida que há muitos fatores que podem obviamente contribuir para essas mudanças de comportamento, mas se não houver nada ambientalmente que se tenha modificado, eu acho que mais do que nunca deve procurar de facto uma ajuda especializada, um médico veterinário que possa atender às suas questões, às suas dúvidas e investigar, obviamente, aquilo que possa estar a acontecer com o seu gato. Isto é muito importante porque nós queremos contribuir para a felicidade dos nossos gatos. É uma obrigação nossa como tutores, não é? O gato é um animal que foi domesticado e vive domesticado e, portanto, nós trazemos para dentro das nossas casas e, portanto, temos a obrigação de lhes proporcionar o melhor cuidado possível. Sabemos também que, no caso da existência de dor, nós estamos também a contribuir para uma diminuição da esperança média de vida. Porquê? Porque também há um maior aumento daquilo que são as comorbilidades. Deixo aqui um pequeno alerta, sobretudo para os gatos obesos. A dor induz resistência à insulina, chamamos uma insulina resistência, e de facto quando nós temos um gato diabético, e sabemos muito bem o quão difícil é o maneio de um gato diabético, esta dor, se estiver presente, pode ser um fator de dificuldade da gestão daquilo que é a gestão da glicemia e da gestão, obviamente, do problema de saúde do seu animal. E, portanto, como tutor também, deve também ajudar o médico veterinário, um conselho igual àquele que eu vos falava precisamente no último webinar, sobre a importância de trabalhar em conjunto com o seu médico veterinário naquilo que é encontrar o diagnóstico. Não é? Porquê? Porque com o diagnóstico vem a oportunidade terapêutica, não é? A oportunidade de podermos tratar. E, portanto, se nós não sabemos o que se está a passar com o seu gato, se não podemos fazer uma radiografia, se não podemos concluir o que é que de facto está a causar, o que é que lhe está a causar este mal-estar, podemos estar, obviamente, a acertar ao lado, não é? Podemos estar a falhar uma oportunidade terapêutica e, obviamente, os seus gatos merecem de si e de nós o melhor cuidado possível. E, portanto, não temos mais nada a acrescentar, apenas dizer que de facto os gatos são animais extraordinários, merecem ser melhor compreendidos e, portanto, quem já tem gatos e quem sempre viveu com gatos terá certamente também esta sensibilidade da percepção de que algo está mal, mas às vezes para um tutor de primeira viagem, quando dizemos assim, um tutor que acabou de adotar um gato, as dúvidas são muitas, as inquietudes também são muitas e, portanto, este webinar no fundo tem esse objetivo de o ajudar a identificar alguns dos sinais de dor que podem vir a ocorrer na vida do seu gato. Resta-me apenas despedir-me, agradecer a sua atenção e dizer-lhe que vamos continuar a ter mais webinars aqui neste canal. Obrigada!